Olá, meus queridos, minhas queridas, todos na paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo. Gostaria desde já de desejar boas-vindas para aqueles que estão chegando no canal. Sempre está chegando alguém novo. E agradecer a todos que permanecem conosco. Deus abençoe grandemente sua vida. Desde já, se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa seu like. Compartilha com um amigo ou uma amiga que esteja precisando de uma palavra. No primeiro momento, vou colocar um momento meu, alguns minutinhos, fazendo uma coisa ou outra na cozinha. E depois eu vou deixar uma palavra em 1 Coríntios capítulo 1, onde Deus falou fortemente ao meu coração. E eu deixo essa palavra para compartilhar com vocês, porque ela é para todo o tempo. Uma palavra que nos chama para nos voltarmos a Deus, né? E lembrar quem somos nós em Cristo Jesus, qual a nossa identidade em Cristo Jesus. Beijão, fica comigo. Vamos compartilhar de uma palavra. Vamos pegar a palavra de Deus, a Bíblia, e dar uma leitura. Enquanto o fogão trabalha, vamos lá, então eu vou compartilhar uma palavra com vocês, meus lindos, meus amados e minhas amadas. Em 1 Coríntios pediu o Senhor uma palavra, o Senhor me repartiu isso aqui. E antes de trazer essa palavra, eu quero lembrar a todos que a graça do Senhor, ela é algo que Deus nos dá sem que nós venhamos merecer, né? Sem que nós venhamos merecer, Ele nos dá. Por isso que a graça é gratuita. E essa graça, uma vez derramada, nós precisamos nos posicionarmos. Muitos se encostam em um versículo onde fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E usa isso como uma palavra para poder garantir pecar novamente, errar novamente, já que uma vez que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas a gente não pode esquecer a intenção do nosso coração, porque assim os povos antigos faziam, pecavam, sacrificavam um animalzinho e voltavam a pecar. E o plano perfeito que foi quando Jesus foi enviado para pagar um alto preço, preço de sangue. E não há outro tão limpo, tão perfeito, cordeiro como ele.
para poder pagar esse preço. Não há. Quando Deus olhou para a terra, foi procurar um justo, não achou um justo. E no momento que... Estão me ligando, tô tendo que desligar. No momento que por uma porta foi aberta e entrou o pecado na terra, o Senhor Jesus, ele veio como uma porta para poder nos redimir dos nossos pecados, limpar o nosso pecado. E se a gente voltarmos a pecar novamente, é tentar a Deus, é sacrificar Jesus novamente. Concorda comigo? Vou pausar aqui a máquina um minutinho. Então, a palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Isso é uma carta deles para a igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Então a carta para quem? Vou desligar a panela. Então a carta é para os santificados. Então a carta ela sai de Paulo, né? E Sóstenes para a igreja santificada em Cristo. Chamados, a igreja foi chamada para quê? Para serem santos, com todos que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, ele está desejando o quê? A graça, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele traz também a pessoa de Jesus Cristo. Aí tem um subtítulo, a gratidão de Paulo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam por meio de Jesus Cristo. Então a graça ela veio por meio de Jesus Cristo. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Em tudo o quê? Em tudo. Mas ele vem trazer os detalhes. Isto é, em toda palavra, em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Vocês viram o que Jesus fez no meio de vocês. Vocês são testemunhas do que Jesus fez no meio de vocês. Então eles foram enriquecidos, né, em conhecimento e em toda a palavra. Prosseguindo, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero que os irmãos fiquem atentos a essa palavra, porque eu estou vivendo ela. Manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus. É muito linda essa palavra. O Senhor nos trouxe essa palavra. Eu pedi a Deus uma palavra, Deus nos deu essa palavra. E aqui ele está falando que vai nos manter firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele já não fez a obra? Deus ele já não fez a obra de enviar o seu Filho, seu único Filho, o Filho unigênito, né, para todo aquele que nele crê, o seu primogênito, para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tivesse a vida eterna? Então ali o plano não acabou? Não acabou. Deus ainda tem um cuidado de nos mantermos firmes a Ele. Primeiro, nos versículos anteriores, ele fala que nos enriqueceu de todo conhecimento e também nos enriqueceu de toda a palavra, que é a palavra de Deus. Para quê? Para escape. No dia mau. Para o escape da tentação. Para o escape. Tentação, muitas vezes as pessoas acham que é só se inclinar ao pecado da prostituição. E não é só isso. Tentação fala muito mais do que prostituição, do que a mentira, que o pai da mentira é o diabo. Fala muito mais do que tudo isso. A
tentação, ela fala muito mais do que isso. Existe a tentação da gula, existe a tentação da manipulação. As pessoas acabam se tornando, agindo em vez de usar com sabedoria, usa com manipulação. Existe muitos pecados que parecem pequenos, mas o Senhor nos chama, nos alerta para tentarmos as coisas pequenas, ok? Então são os sinais que o Senhor vai nos dando. E esses sinais nós temos que ficar vigilantes, conscientes do que estamos vivendo, do que nós estamos fazendo. Entendeu? E ver se há justiça nessas coisas. Se é justo a essas coisas. Ah, mas isso não me faz pecar. Mas isso está chamando a atenção do meu irmão para o meu irmão pecar? Tá entendendo? Não ser pedra de tropeço. São muitas outras coisas. Temos que ser bons testemunhos na nossa vizinhança, entre os nossos parentes, os de perto e os de longe, em tudo. Somos tentados o tempo todo. Há muitas coisas que nós achamos que não é pecado, mas elas são pecados. E eles têm nome. Então, quando Deus nos chama aqui, vou voltar aqui porque a folha voou, e ele diz que nos manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis, é que quando o Senhor vier nos encontrar, ele nos virá e nos verá como? Mais uma vez sacrificando Jesus? Mais uma vez tendo Jesus que morreu por nós? Não. Uma vez, como um decreto, uma vez que o Senhor Jesus, ele cumpriu, limpando os nossos pecados, levando sobre si no madeiro, se fazendo maldito, porque a morte de cruz era para quem era maldito. Ele fez tudo isso, ele foi humilhado, sem merecer, o cordeiro perfeito. Foi levado ao matadouro. Mudo, ele foi mudo. Ele não lamentou, ele não disse porquê. Ele já sabia qual era o chamado dele. Não é uma mais necessidade desse sacrifício, mas ficar matando, como no Antigo Testamento, uma andorinha, uma ave, um animal de 4 patas, não precisa mais. Mas nós não podemos abusar da graça do Senhor. Se você pecou, se você falou, você precisa entrar em arrependimento. Voltar o quanto antes. O Senhor está à sua espera. Volte-se ao Senhor, que Ele voltará a você. Volte-se a Deus. Volta a fazer as primeiras obras. Não seja insensível, não seja frio, não seja insensível. Não peca e não se arrependa. Ou acha que Deus está com uma graça, uma torneira de graça que você vai pecando, que vai derramando graça, graça, graça. Deus tem também a justiça. A graça de Deus é um presente imerecido. O que nós merecemos, Ele não nos dá. Porque se Ele nos desse algo por mérito, seria morte. Mas Ele nos deu graça. Ele nos lavou com o sangue de Jesus. Para todos aqueles que assumiram e confessaram com a boca e com o coração que Jesus é o único Senhor e Salvador, Ele nos limpou. Quando Ele olha lá do céu, Ele nos vê arrependidos. Ele vê Jesus. Por causa da nossa aliança com o Senhor Jesus. E uma vez que você faz aliança, você não pode quebrá-la pecando conscientemente, e vai brincando, sem temor algum. E a palavra de Deus nos diz em Provérbios que o temor é o princípio da sabedoria. E aqui a palavra nos diz que nos enriqueceu de tantas coisas, e uma delas é o conhecimento e a palavra de Deus. Então, que nós venhamos ser cada dia mais enriquecido de todas essas bênçãos que o Senhor nos derramou. E aqui Ele ainda tem trabalhado por nós, confirmando a palavra de Deus em Isaías 64:4, que nunca se ouviu nem se viu um Deus que trabalhasse para todos aqueles que nele crê, naqueles que amam a Deus. Então, assim, para tudo há um porquê. O Senhor trabalha, mas Ele trabalha para aquele que ama Ele. Se você aborrece a Deus, se você não tem um temor, se você não tem uma reverência, então pode ter certeza que você não está amando a Deus. E Ele tem enxergado isso. O
que nos separa de Deus é o nosso próprio pecado. Deus, ele não está com o ouvido gravado, tampado para nos ouvir. Ele é um Deus acessível, que gosta de ter relacionamento com o filho. Ele diz, vocês já não são mais servos, vocês são filho, ele nos chama de filho. É um relacionamento muito profundo, de intimidade. Não é um relacionamento qualquer, de amigos, de colegas, é muito mais além do que tudo. Até mesmo um relacionamento de uma mãe, de um pai com um filho. Ele é puro, ele é perfeito. E a única coisa que nos afasta do Senhor é o pecado. E o pecado, ele vem quando nós pecamos. E não tem um pouco de arrependimento. Não tem quebrantamento no coração por ter pecado, por ter falhado, não se arrepende. É como se aquela pessoa tivesse, como posso dizer, insensível a qualquer dor. A qualquer, tanto faz, tanto fez. E você não pode ser indiferente com o pecado, você tem que levar muito a sério. Porque aquilo que semeia, você vai colher. Então você, olha o que Deus está falando mais uma vez. Ele manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis. Como ele vai te manter irrepreensível? Ele vai te orientar. Com esse conhecimento é a palavra que está aqui falando nos versículos anteriores. Mas quando você querer falhar, ele nos deixa um Consolador, Espírito Santo, que vai assoprar e vai dizer, não faça isso. Mas se ainda assim você fizer, ele vai te direcionar. Como você tomou um rumo que não era o que ele queria, quando ele te contornar para onde ele quer, pode ser que você não goste. Então, não é melhor obedecer do que sacrificar? Melhor obedecer do que sacrificar. Então, eu te chamo mais uma vez para você voltar-se a Deus. Porque vale a pena. Então, assim, quando ele vier nos buscar, ele vai buscar a igreja santa dele, porque ele nos purificou do pecado. É tudo mérito dele, tudo foi por ele, por meio dele, para ele. E se é para ele, a gente precisa segurar, negar nossas vontades e carregar nossa cruz. A cruz, ela é para ser carregada, cada um tem a sua medida. Não, nós não ficamos sem cruz, não, nós temos uma. Mas ela é leve e cada um tem a sua medida. Ela é leve que cada um possa suportar. Amém? Eu deixo essa palavra, que você possa se alimentar dessa palavra e meditar. Em Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, aonde o Senhor usa Paulo a escrever à igreja de Corinto. Uma igreja muito rica, mas uma igreja que tinha pecado contra o Senhor. Um pecado com pecados que não chegaram até os ouvidos de Paulo. Mas nos capítulos adiante, ele vai vendo ali quantos pecados. Mas ele foi muito amoroso com essa igreja e continuou a instrução. Ele continuou instruindo a igreja. Tem capítulos aqui fortíssimos, onde pessoas se inclinaram a um pecado tão horrendo dentro da sua própria família. E não tinha arrependimento, mas Paulo orou para que aquela pessoa viesse se arrepender. Ele convocou a igreja para que aquela pessoa recebesse uma visitação na qual ela se arrependesse. Isso tudo está dentro da palavra. Não endureça seu coração. Vamos para o nosso momento de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muda esse coração de pedra por um coração de carne, um coração quebrantado, um coração com temor a Ti, um coração, meu Pai amado, segundo o Teu coração. Um coração, Pai, arrependido, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus. O Senhor não quer que nenhum se perca. A Sua palavra diz que o Senhor não quer que nenhum se perca, meu Pai. E eu sei, Pai, como está aqui na palavra, o Senhor cuidará, meu Pai, firmemente, de que nenhum se perca. O Senhor cuidará de que nós sejamos irrepreensíveis na volta de Jesus Cristo. O Senhor cuidará que nós sejamos irrepreensíveis aos seus olhos. O Senhor cuidará para que possamos ser, meu Pai, resgatados através da Tua graça.
através de Jesus Cristo. E eu glorifico, Senhor, por esse canal, glorifico pela minha casa, minha família, glorifico pela sua correção, pelo seu cuidado, meu Pai. Porque, meu Deus, vale muito mais a pena, Senhor, a minha alma, meu Pai, do que o meu corpo. Ainda que meu corpo sofra, o Senhor guardará a minha alma. Glorificado seja o teu nome, assim te agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus, amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.